Se dependesse dela, eu nem estaria ali, disse minha irmã para todos na mesa. Engoli seco, senti o rosto queimar. Olhei para a chave na minha mão e sorri. Você está certa, Vanessa. E é por isso que esta chave não é para você. O que aconteceu depois mudou tudo. Esta história vai te chocar. Fique comigo até o final. Era o dia da leitura do testamento do meu pai. Depois de 3 meses de luto, finalmente nos reunimos no escritório do advogado em Petrolina, uma cidade pequena onde crescemos. Vanessa, minha irmã mais nova, estava com seu marido Ricardo. Minha mãe, falecida há anos, não estava lá para acalmar os ânimos como sempre fazia. A tensão pairava no ar como o calor do sertão. O advogado, Dr. Menezes, parecia sentir isso enquanto ajeitava os papéis. Ele pigarreou, olhou para todos nós e então abriu a pasta que mudaria nossas vidas para sempre. Antes de falecer, seu pai fez algumas alterações significativas em seu testamento. Começou o Dr. Menezes, ajustando os óculos. A casa principal e 70% dos bens ficam para Helena, sua filha mais velha. O rosto de Vanessa transformou-se instantaneamente. Seus olhos, antes apenas entediados, agora queimavam de raiva. Isso não pode estar certo, ela interrompeu. Meu pai sempre disse que dividiria tudo igualmente. Dr. Menezes continuou como se não tivesse ouvido. Os 30% restantes serão divididos entre Vanessa e sua família, com uma condição especial. A administração ficará sob supervisão de Helena pelos próximos 5 anos. Foi então que Vanessa disse aquelas palavras que perfuraram meu coração como uma faca. Palavras que revelaram a verdade sobre nosso relacionamento. Se dependesse dela, eu nem estaria aqui recebendo nada. Ela sempre quis tudo para ela. Ricardo, seu marido, colocou a mão em seu ombro, tentando acalmá-la, mas seus olhos revelavam a mesma indignação. Eles não sabiam o que eu sabia. Não sabiam por que meu pai havia mudado o testamento 3 meses antes de morrer. Não sabiam o que eu havia descoberto sobre eles. No caminho para casa, as palavras de Vanessa ecoavam na minha mente. Apertei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Ela sempre foi assim. Manipuladora. Persuasiva. Desde pequena, conseguia enganar a todos, menos a mim. Quando entrei na casa que agora era oficialmente minha, senti o peso da verdade que carregava. As paredes pareciam sussurrar segredos, como se a própria casa soubesse o que havia acontecido. 6 meses antes, notei mudanças no comportamento do meu pai. Ele, sempre tão meticuloso com suas finanças, começou a ter dificuldades para pagar contas. Inicialmente, atribuía ao início da demência que os médicos haviam diagnosticado. Mas algo não parecia certo. Foi quando decidi verificar seus extratos bancários. O que encontrei me deixou sem ar. Transferências sistemáticas para uma conta desconhecida. 15 mil por mês durante quase 1 ano. Contratei um investigador particular. Seria possível que meu pai estivesse sendo vítima de algum golpe? A resposta veio 3 semanas depois, e era muito pior do que eu imaginava. A conta pertence ao seu cunhado, Ricardo, disse o investigador, entregando-me fotos e documentos. E há mais. Encontramos registros de empréstimos feitos em nome do seu pai, com assinaturas que parecem questionáveis. Falsificação, extorsão, traição, palavras que nunca pensei associar à minha própria família. Confrontei meu pai com cuidado. No início, ele negou, protegendo Vanessa como sempre fez. Mas quando mostrei as provas, vi algo quebrar em seus olhos. Ela disse que era para um investimento, murmurou ele, que triplicaria o valor e me daria uma velhice confortável. Ricardo trabalha com investimentos, pensei que... Sua voz falhou. Naquele momento, percebi que não era apenas dinheiro que meu pai havia perdido. Era a confiança na filha que sempre protegeu, mesmo quando ela não merecia. Quando sugeri denunciar o caso à polícia, ele recusou veementemente. Não posso fazer isso com sua irmã, Helena. Não posso vê-la na cadeia. Em vez disso, ele concordou em mudar seu testamento. Uma pequena vingança silenciosa que Vanessa só descobriria após sua morte. O que meu pai não sabia é que eu havia guardado todas as provas, documentos, gravações, fotos, tudo cuidadosamente organizado em uma pasta que agora estava no meu escritório. O que ele não imaginava é que eu não compartilhava sua hesitação em expor a verdade. 3 dias após a leitura do testamento, o telefone tocou. Era Vanessa. Precisamos conversar sobre essa injustiça, ela disse, a voz trêmula de raiva contida. Vou contestar o testamento. Tenho direito à metade de tudo. Claro, Vanessa. Venha jantar aqui em casa amanhã. Podemos discutir como adultos. Ao desligar, olhei para a pasta com as provas. Seria este o momento de revelar tudo?
Ou havia uma forma mais eficaz de fazer justiça? Ricardo e Vanessa sempre quiseram a casa do meu pai. Localizada no melhor bairro da cidade, era um símbolo de status que minha irmã cobiçava desde adolescente. Quando essa casa for minha, ela costumava dizer, vou reformar tudo, arrancar cada vestígio do passado. O que ela não sabia é que a casa guardava mais segredos do que imaginava. E eu estava prestes a revelar o mais importante deles. Na noite seguinte, preparei um jantar elaborado. Coloquei a melhor toalha de mesa, acendi velas, abri um vinho caro. Uma encenação perfeita de reconciliação. Que bom que vieram, disse, abrindo a porta com um sorriso que não alcançava meus olhos. Temos muito o que conversar. Vanessa entrou como se a casa já fosse dela, analisando cada detalhe com olhos críticos. Ricardo a seguia, aquele sorriso falso de sempre estampado no rosto. Você não mudou nada, comentou Vanessa, deslizando o dedo sobre um móvel antigo. Este lugar precisa urgentemente de uma reforma. Talvez? Respondi, servindo o vinho. Mas sabe como nosso pai era apegado às coisas antigas. Durante o jantar, discutimos amenidades, o clima, notícias locais, conhecidos em comum. A tensão estava lá, submersa, como um crocodilo esperando o momento certo para atacar. Foi quando servi a sobremesa que Vanessa finalmente abordou o assunto. Então, sobre o testamento. Ela começou colocando o guardanapo de lado. Acho que podemos resolver isso sem complicações. Sei que pai não estava em seu juízo perfeito nos últimos meses. Ricardo assentiu, apoiando-a como sempre. Temos um advogado pronto para contestar. Mas preferimos resolver em família primeiro. O que eles realmente queriam dizer era: desista da sua parte ou enfrentaremos uma batalha legal. Apostavam que eu não teria estômago para um conflito prolongado. Mal sabiam eles que a verdadeira batalha estava prestes a começar, e eu já tinha todas as armas necessárias. O que aconteceria quando eu mostrasse as provas? Como reagiriam ao descobrir que eu sabia de tudo? O plano que elaborei durante meses finalmente entraria em ação, e nada seria como antes. Antes de discutirmos o testamento, disse, levantando-me da mesa, gostaria de mostrar algo a vocês. Caminhei até o escritório do meu pai e voltei com um pequeno cofre metálico. Os olhos de Vanessa se arregalaram ligeiramente. Ela nunca soube da existência deste cofre. Nosso pai me deu isso uma semana antes de morrer, expliquei, colocando-o sobre a mesa, junto com a combinação. Girei os números lentamente. 0705, a data de nascimento da nossa mãe. Quando o cofre abriu, retirei 3 envelopes. Um marcado com meu nome, outro com o de Vanessa, e um terceiro endereçado a nós duas. Ele pediu que eu só abrisse após a leitura do testamento. Continuei, mantendo minha voz calma apesar do coração acelerado. Acho que agora é o momento perfeito. Entreguei a Vanessa o envelope com seu nome. Suas mãos tremiam levemente ao abri-lo. Dentro havia apenas uma folha de papel, com poucas palavras escritas na caligrafia inconfundível do nosso pai. Eu sei o que vocês fizeram. Helena tem todas as provas. O rosto de Vanessa perdeu toda a cor. Seus olhos saltaram para Ricardo, que parecia igualmente atordoado. Do que ele está falando? Perguntou ela, tentando soar indignada, mas sua voz falhou. Abri meu envelope. Dentro, uma simples chave dourada e uma nota. Use quando for o momento certo. O terceiro envelope, destinado a nós duas, continha algo que nenhum de nós esperava. Uma carta escrita por nosso pai, detalhando sua decepção ao descobrir os esquemas financeiros, as assinaturas forjadas, os empréstimos fraudulentos. Não mencionava meu nome como fonte da informação. Era como se ele mesmo tivesse descoberto tudo. Isso é absurdo. Ricardo finalmente falou, recuperando-se do choque inicial. Seu pai estava delirando nos últimos meses. Todos sabem disso. É mesmo? Perguntei, levantando-me novamente. Então como você explica isso? Abri uma gaveta da estante e retirei uma pasta grossa. Comecei a espalhar seu conteúdo sobre a mesa. Extratos bancários, cópias de cheques, documentos de empréstimos com assinaturas visivelmente forjadas, fotos de Ricardo entrando em bancos com papéis que mais tarde descobri serem procurações falsificadas. Ou talvez você possa explicar isso, continuei conectando meu celular à televisão da sala. Um vídeo começou a rodar. Ricardo no escritório do meu pai, vasculhando suas gavetas quando pensava que estava sozinho. Vanessa levantou-se bruscamente, derrubando sua taça de vinho. Você nos espionou? Que tipo de pessoa faz isso com a própria família? Que tipo de pessoa rouba o próprio pai? Rebati, mantendo minha voz baixa e controlada.
Que tipo de pessoa aproveita-se da fragilidade de um homem doente para sugar suas economias de vida? Ricardo tentou uma abordagem diferente. Helena, podemos resolver isso. Foi um investimento que deu errado, só isso. Podemos devolver tudo. 270 mil reais. Interrompi. Este é o valor total que vocês tiraram dele. Sem contar os empréstimos que somam outros 150 mil. Vocês têm esse dinheiro para devolver agora? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Pensei em ir à polícia. Continuei, recolhendo lentamente os documentos. Estelionato, falsificação, abuso de idoso vulnerável. A lista de crimes é longa. Vanessa começou a chorar, mas eu conhecia aquelas lágrimas. As mesmas que ela usava desde criança para manipular nossos pais quando era pega em alguma travessura. Por favor, Helena, implorou ela. Pense na família, no que as pessoas vão dizer. Não podemos ir para a cadeia. Foi então que coloquei a chave dourada sobre a mesa. Esta é a chave do nosso chalé em Gravatá, expliquei. Aquele pequeno sítio que nosso pai comprou há anos e que vocês sempre desprezaram por ser simples demais para seu gosto. Ricardo e Vanessa trocaram olhares confusos. O chalé está no meu nome desde que completei 30 anos. Papai o transferiu para mim como presente. Está avaliado em aproximadamente 400 mil reais, quase o valor que vocês roubaram dele. Empurrei a chave na direção deles. Aqui está minha proposta. Vocês transferem legalmente sua parte da herança para mim, os 30% que receberiam. E em troca, eu dou a vocês o chalé e não levo estas provas à polícia. Os olhos de Vanessa brilharam com ganância, mesmo naquela situação desesperadora. Sempre calculando, sempre avaliando o que poderia ganhar. E se recusarmos? Perguntou Ricardo, tentando parecer corajoso. Peguei meu celular e mostrei a tela. O número da delegacia já digitado, pronto para chamar. Então faço esta ligação agora mesmo. Tenho cópias digitalizadas de tudo em vários lugares seguros. Mesmo que vocês peguem estes papéis e destruam, não fará diferença. O relógio na parede marcava cada segundo com um tic-tac que parecia ensurdecedor no silêncio que se seguiu. Finalmente Vanessa falou. Tudo bem, aceitamos. Ótimo, respondi guardando o celular. O Dr. Menezes já preparou os documentos. Podemos assinar amanhã de manhã. Ao ouvir isso, Vanessa franziu a testa. Você já tinha tudo planejado. Não era uma pergunta, mas confirmei mesmo assim. Desde o dia em que descobri o que vocês fizeram. Enquanto eles processavam a informação, peguei a chave dourada e a coloquei na mão de Vanessa. Esta chave não é para você, Vanessa. É para a justiça que nosso pai merecia. Naquele momento, algo no olhar dela mudou. Talvez, pela primeira vez na vida, ela tenha me visto realmente. Não como a irmã mais velha que podia ser manipulada, mas como alguém capaz de enfrentá-la em seu próprio jogo. Vocês podem passar a noite aqui se quiserem, ofereci, recolhendo os documentos. Amanhã, às 9h, no escritório do Dr. Menezes. Enquanto subia as escadas para meu quarto, ouvi Vanessa sussurrar para Ricardo. Ela blefou o tempo todo. Nunca pensei que tivesse coragem. Mal sabia ela que minha verdadeira vingança estava apenas começando. A parte mais dolorosa para Vanessa não seria perder o dinheiro ou a casa. Seria perceber que, pela primeira vez na vida, ela não conseguiria manipular seu caminho para sair de uma situação. Que suas lágrimas falsas, suas acusações e suas mentiras não funcionariam mais. A chave do chalé era apenas o começo. O que ela ainda não sabia é que eu tinha um plano muito maior em mente. Um plano que não apenas protegeria o legado do meu pai, mas também garantiria que Vanessa e Ricardo nunca mais pudessem fazer mal a ninguém. Deitei na minha cama naquela noite com uma certeza. Amanhã seria o dia em que a balança da justiça finalmente se equilibraria. E eu seria a pessoa a garantir isso. Na manhã seguinte, o céu amanheceu carregado. Nuvens escuras pairavam sobre a cidade, prenunciando tempestade. Um cenário perfeito para o que estava prestes a acontecer. Desci para preparar café e encontrei Vanessa já vestida, sentada à mesa da cozinha. Ricardo não estava à vista. Onde está seu marido? Perguntei, ligando a cafeteira. Saiu cedo. Disse que ia buscar alguns documentos. Ela me observava com olhos cautelosos, como um animal acuado. Você realmente vai seguir com isso? Servi café para nós duas sem responder imediatamente. O aroma forte preencheu a cozinha, trazendo lembranças das manhãs em que nos sentávamos ali com nosso pai. Sabe? Comecei, sentando-me à sua frente. Sempre me perguntei por que você me odeia tanto. Ela piscou, momentaneamente desconcertada pela mudança de assunto. Eu não te odeio, respondeu automaticamente. Vanessa, por favor, somos só nós duas aqui agora.
Ela mexeu no café, evitando meu olhar. Você sempre foi a favorita. A certinha, a responsável. Papai olhava para você com orgulho. Para mim, com preocupação. E isso justifica o que vocês fizeram? Não, admitiu ela, surpreendendo-me. Mas começou pequeno. Um empréstimo aqui, outro ali. Ricardo tinha dívidas, estávamos afundando. Então, ela hesitou. Então descobrimos que pai estava começando a ficar confuso. Foi a oportunidade perfeita. A frieza com que ela disse aquilo fez meu estômago revirar. Levantei-me, incapaz de continuar aquela conversa. Esteja pronta em meia hora. Não se atrase. Às 8h45, estacionei em frente ao escritório do Dr. Menezes. Ricardo já estava lá, conversando animadamente com um homem que reconheci como seu advogado. Quando nos viram, ambos sorriram com uma confiança que me deixou instantaneamente alerta. Dentro do escritório, o Dr. Menezes nos cumprimentou formalmente. Sua expressão neutra não revelava nada, mas notei que evitava meu olhar. Antes de começarmos, disse Ricardo assim que todos se sentaram, gostaríamos de esclarecer alguns pontos. Seu advogado, um homem de terno impecável e sorriso predatório, abriu sua pasta. Meus clientes reconsideraram a proposta da senhora Helena, começou ele. Eles não assinarão nenhuma renúncia à herança. Dr. Menezes pareceu surpreso. Eu não. Quanto às supostas provas de irregularidades, continuou o advogado, meus clientes negam veementemente qualquer acusação. Sem uma investigação formal, tais alegações são meramente especulativas. Vanessa mantinha o queixo erguido, aquele familiar brilho de triunfo em seus olhos. Achava que tinha vencido, que, como sempre, conseguiria sair ilesa de mais uma situação. Além disso, completou Ricardo, decidimos contestar o testamento integralmente. Temos laudos médicos confirmando que o Sr. Antônio já apresentava sinais claros de demência quando fez as alterações. O escritório ficou em silêncio por alguns segundos. Dr. Menezes olhou para mim, esperando minha reação. Todos esperavam. Então eu ri. Um riso genuíno que pareceu desconcertar a todos. Terminaram? Perguntei calmamente. O advogado deles franziu o senho. Senhora Helena, isto não é motivo para... Dr. Menezes. Interrompi. Poderia, por favor, explicar a eles o que discutimos ontem à tarde? O advogado ajustou a gravata e pigarreou. Sim, claro. Ontem à tarde, a senhora... Helena esteve aqui e registrou oficialmente uma denúncia criminal contra os senhores Ricardo e Vanessa por estelionato, falsificação de documentos e abuso de pessoa idosa vulnerável. O rosto de Vanessa empalideceu. Ricardo agarrou o braço de sua cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A denúncia, continuou o Dr. Menezes, foi acompanhada de substancial material probatório que já foi encaminhado ao Ministério Público. Você não faria isso? Sussurrou Vanessa. Somos família. Fiz exatamente o que prometi que faria caso vocês não aceitassem minha proposta. Respondi, mantendo minha voz firme. E tem mais. Fiz um sinal para Dr. Menezes, que abriu uma gaveta e retirou outro envelope. Este, expliquei, é um documento que meu pai assinou 3 dias antes de morrer. É um depoimento detalhado explicando como descobriu os desvios e as falsificações, e nomeando vocês dois como responsáveis. O advogado deles estendeu a mão, pedindo para ver o documento. Dr. Menezes entregou uma cópia. Isso foi registrado em cartório? Perguntou ele, visivelmente preocupado. Com firma reconhecida e na presença de 2 testemunhas, confirmou Dr. Menezes, o juiz Antônio Barros e o delegado Marcelo Rezende. A menção ao delegado fez Ricardo engolir em seco. Era o mesmo delegado que havia investigado um caso anterior de fraude financeira na empresa onde ele trabalhava, caso do qual ele conseguiu escapar por falta de provas. O chalé ainda está disponível, ofereci, olhando diretamente para Vanessa. A proposta continua de pé por mais 5 minutos. Depois disso, seguiremos com o processo criminal até o fim. O advogado deles puxou os dois para um canto da sala, sussurrando furiosamente. Observei enquanto Vanessa gesticulava, o rosto contorcido de raiva. Ricardo parecia derrotado. Quando voltaram, foi Ricardo quem falou. Aceitamos os termos originais. Doutor. Menezes imediatamente apresentou os documentos para assinatura. Enquanto Vanessa rabiscava seu nome, lágrimas de raiva escorriam por seu rosto. Você vai se arrepender disso, murmurou ela quando terminei de assinar. Não, Vanessa. Quem vai se arrepender é você, mas não por causa disso. Peguei meu celular e mostrei a tela. Um grupo de WhatsApp com todos os familiares e amigos próximos. Ontem à noite, enquanto vocês dormiam, enviei a todos os documentos que provam o que vocês fizeram com nosso pai. Não os processos legais. Esses são confidenciais.
mas os extratos, as fotos, as gravações. Vanessa levantou-se bruscamente, o rosto desfigurado pelo choque. Você não fez isso. Fiz. Neste exato momento todos sabem. A tia Célia, que sempre te defendeu, seus amigos da faculdade, seus colegas de trabalho, todos. Ricardo verificou freneticamente seu próprio celular. Seu rosto perdeu toda a cor. Estão ligando. Todos estão ligando. Vocês podem ficar com o chalé e escapar da prisão. Concluí, levantando-me. Mas não escaparão da verdade. Não desta vez. Caminhei até a porta, parei e me virei uma última vez. Ah, e Vanessa? Aquela frase que você disse ontem sobre eu nem estar ali se dependesse de você? Você estava certa. Se dependesse de você, eu não estaria. Porque você teria me destruído há muito tempo se pudesse. Mas agora é você quem não estará mais na minha vida. Nem na de ninguém que importa. Saí do escritório sentindo o peso de anos de manipulação e abuso finalmente saindo dos meus ombros. Lá fora, a chuva havia começado, lavando as ruas, como se a própria natureza celebrasse aquele momento de justiça. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da tia Célia. Estou chocada. Nunca imaginei. Você está bem? Outra vibração. Primo Marcos. Sempre soube que tinha algo errado com eles. Você fez o certo. E assim seguiram. Dezenas de mensagens de apoio. Pessoas que, como eu, haviam sido enganadas por anos pela fachada perfeita que Vanessa e Ricardo mantinham. Olhei para o céu, sentindo a chuva no rosto. E sussurrei. Conseguimos, pai. Eles nunca mais vão machucar ninguém. 3 meses se passaram desde aquele dia no escritório. A tempestade que começou naquela manhã parecia ter lavado mais do que as ruas da cidade. Lavou também as mentiras que haviam se acumulado em nossa família por anos. Vanessa e Ricardo mudaram-se para o chalé em Gravatá uma semana depois. Não por escolha, mas por necessidade. A verdade sobre o que fizeram espalhou-se rapidamente como fogo em palha seca. Ricardo perdeu o emprego no banco. Os amigos desapareceram. Até mesmo os pais dele, que sempre o trataram como um filho perfeito, reduziram o contato ao mínimo necessário. Quanto a mim, comecei o processo de renovação. A casa que herdei, aquela que Vanessa tanto cobiçava, passou por uma transformação. Não arranquei cada vestígio do passado como ela planejava, mas restaurei o que havia de bom e substituí o que trazia lembranças dolorosas. No lugar do antigo escritório onde meu pai passou seus últimos dias confuso e traído, criei um espaço luminoso, uma biblioteca comunitária para crianças do bairro, algo que ele sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Em uma tarde ensolarada, enquanto organizava os livros nas novas estantes, recebi uma visita inesperada. Tia Célia, irmã do meu pai, apareceu com uma caixa empoeirada nos braços. Encontrei isto no sótão da minha casa, explicou ela, colocando a caixa sobre uma mesa. São fotos antigas suas e de Vanessa quando crianças. Achei que talvez você quisesse ter. Juntas, passamos horas revendo aquelas memórias congeladas no tempo. Vanessa e eu na praia construindo castelos de areia. No primeiro dia de aula, de mãos dadas. Em aniversários, festas de família, momentos em que éramos realmente irmãs. O que aconteceu com vocês duas? Perguntou tia Célia, segurando uma foto onde Vanessa, com apenas 5 anos, me abraçava com adoração. A vida aconteceu. Respondi simplesmente. Escolhas foram feitas. Naquela noite, após tia Célia partir, continuei olhando as fotos. Era estranho ver aquela conexão que um dia existiu entre nós. O momento exato em que tudo mudou é difícil de identificar. Talvez tenha sido gradual, como a erosão que lentamente transforma a paisagem. Uma semana depois, recebi uma carta. Sem remetente, mas reconheci imediatamente a caligrafia de Vanessa. Helena, não espero seu perdão. Nem sei se mereço. O que fizemos com nosso pai foi imperdoável, e vivo com esse peso todos os dias. Ricardo e eu nos separamos. Ele culpa a mim, eu o culpo a ele. A verdade é que somos igualmente culpados. Comecei terapia. É difícil encarar quem me tornei, mas estou tentando. Talvez um dia eu possa reparar pelo menos uma fração do mal que causei. Não pretendo voltar ou pedir qualquer coisa. Só queria que você soubesse que suas ações, por mais dolorosas que tenham sido para mim, me forçaram a enxergar a verdade sobre mim mesma. Vanessa. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei na gaveta. Não senti alegria com seu sofrimento, nem desejo de reconciliação. Apenas uma estranha paz, como quem finalmente fecha um livro cuja história se arrastou por tempo demais. 2 semanas depois, um advogado me contatou. Vanessa estava vendendo o chalé e queria transferir o dinheiro para uma conta que estabelecia em nome do meu pai,
destinada a ajudar idosos vítimas de golpes financeiros. Um pequeno gesto de redenção, talvez. Aceitei. Hoje, 6 meses após a morte do meu pai, a casa está irreconhecível, cheia de luz, de vida, de propósito. As crianças da biblioteca comunitária enchem os cômodos com risos que apagam os ecos de traição e mágoa. Na parede principal, coloquei uma foto do meu pai. Não o homem frágil e confuso dos últimos dias, mas o homem forte e gentil que nos criou. Ao lado, uma placa discreta com os dizeres: "A verdade liberta, mesmo quando dói." A lição mais valiosa que aprendi em toda essa jornada não foi sobre vingança, mas sobre limites. Sobre quando dizer basta. Sobre como o silêncio pode ser cúmplice do abuso, e como a verdade, por mais dolorosa que seja, é o único caminho para a cura. Quanto à chave da casa, aquela que mostrei no início desta história, ela agora está guardada em uma pequena caixa de vidro no hall de entrada. Um lembrete de que nosso lar não é apenas um lugar físico, mas um espaço de integridade que precisa ser protegido a todo custo. A vida segue. As feridas cicatrizam, mesmo que deixem marcas. E eu aprendi que justiça e vingança são coisas distintas. A vingança busca infligir dor igual ou maior à recebida. A justiça busca restaurar o equilíbrio, permitir que a verdade venha à tona, e criar espaço para que algo novo e melhor possa crescer das cinzas do passado. Foi isso que dei a meu pai. Não vingança, mas justiça. E no processo, dei a mim mesma o presente mais valioso de todos: libertação. Obrigada por ficarem comigo até o final desta história. Se há algo que possam levar dela, é isto: estabeleçam limites claros, mesmo com família. Protejam aqueles que amam. E lembrem-se sempre de que a verdadeira herança que deixamos não são casas ou dinheiro, mas a integridade com que vivemos nossas vidas.